Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula aqui do canal e nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para você como que nós podemos trabalhar com strings dentro do Laravel. Você vai ver como que é fácil a gente manipular strings dentro desse framework. Bom, eu estou aqui com o meu Tinkerbell aberto, é basicamente o Tinker com interface visual mais fácil da gente ver, da gente manipular. Mas tudo que eu estou fazendo aqui você pode utilizar dentro do seu projeto sem nenhum problema, ou dentro do Tinker mesmo, lá digitando PHP Artisan Tinker, abre uma interface também que você pode digitar esses códigos e ver um resultado similar ao que eu estou vendo aqui. A única coisa que faz aqui nesse programa é a gente ter uma visualização diferente. Bom, vamos lá então começar aqui o nosso código. No Laravel, para a gente poder criar uma string, para a gente poder manipular ela lá através das funcionalidades do Laravel, a gente tem essa classe str. A gente coloca str e chama aqui esse método estático que se chama off. Cria uma string a partir de, e aí eu coloco aqui a string que eu quero. Por exemplo, o nosso famoso aí, olá mundo. E aí ele já cria para mim aqui uma string. Ele retorna um stringable, que é a classe que vai manipular a string no final das contas, e com o valor de olá mundo. Então a partir daqui eu posso começar a manipular as minhas strings dentro do Laravel. Eu separei aqui alguns exemplos para a gente poder testar aqui, para a gente poder ver como funciona. Porém o Laravel possui muito mais além do que eu vou mostrar aqui. Eu só vou mostrar um pouco do que o Laravel pode oferecer aqui. E aí depois eu deixo o link aqui para você acompanhar mais funcionalidades que tem lá, ok? Então vamos lá. Primeiro que eu quero mostrar aqui para você é o slug, que ele vai transformar aqui o texto que a gente passou, a string que a gente passou, como slug. Automaticamente ele já pegou aqui, ó, o olá mundo, e já converteu para um slug. Removeu lá o acento, colocou um traço no lugar aqui do espaço. Se eu quisesse que ele utilizasse, por exemplo, um underline no lugar do espaço, bastaria eu passar aqui como argumento o caractere que eu quiser. Poderia ser um string, poderia ser qualquer outra coisa que eu quisesse que ele substitua o espaço, ele já colocaria aqui. Por padrão ele coloca o traço aí pra gente. Ok. Agora, a partir desse momento aqui, eu quero mostrar para você outro jeito de criar essa string também, um jeito que particularmente eu acho mais fácil, que é através da função que o Laravel disponibiliza para a gente, que é a função str. Com essa função str, a gente consegue criar exatamente a mesma coisa que a gente fez ali em cima, apenas chamando a função e passando a string que a gente quer manipular aqui como argumento. Então aqui a gente teve o mesmo resultado. Aqui embaixo você sempre vai ver o resultado da última linha de código que eu estou digitando aqui, ok? Então aqui está o mesmo resultado. Você pode achar que tá retornando para mim um objeto do tipo stringable. Será que consigo concatenar isso com string? Não vai dar problema se eu for utilizar isso como string? Eu tenho que colocar aqui um string para forçar a converter? Como que funciona? Vamos tentar então concatenar isso daqui. Olá mundo teste. Consigo sem nenhum problema. Automaticamente esse objeto aqui, quando você for utilizar ele como string, ele vai converter aqui esse valor para string já automaticamente para você. Então pode utilizar sem medo aí que não vai dar problema, ok? Ele tem lá implementado o underline to string, que vai retornar para você a string ali no final, né, para você conseguir trabalhar, que é um método mágico ali do PHP. Ele já utiliza isso. Sempre que você está utilizando o objeto como string, ele tenta encontrar lá dentro do objeto toString, e aí se tiver, ele vai pegar o resultado que tem lá e retornar para você, que no caso aqui ele retorna o valor já manipulado. Bom, vamos para outros exemplos então. Aqui vou começar a utilizar agora dessa forma mais enxuta. Vou até copiar aqui em cima para a gente não precisar de ficar escrevendo a mesma coisa toda vez. A gente tem também o método title, que pega a primeira letra de cada palavra e passa ela para maiúsculo. Olá mundo teste, e aí transforma isso em título aí pra gente. A gente tem também uma opção da gente fazer asserções, que é verificações dentro das nossas strings. Eu posso verificar se, por exemplo, essa string aqui começa com a letra L. Então eu vou lá, starts
o if, começa com, e aí eu defino aqui, ó, começa com o quê? Ah, começa com a letra L. Ele retorna para mim falso, informando que não, essa string não começa com a letra L, começa com OL, começa com olá, né? Então, começa com O, ok, retorna verdadeiro. Começa com OL, sim. Com A ali com acento, também true. Se eu passo A sem acento, ele já não casa aqui, então retorna falso pra gente. Mas aqui eu posso verificar se uma string começa com outra string. Ok, da mesma forma que eu tenho aqui a verificação de começa com, eu tenho também a verificação de termina com. Então, vamos lá, ends with e termina com o N? Não. Termina com undo? Sim. Tá aqui o undo ali do mundo, né? Termina com mundo? Ok. Então, ele retorna para mim verdadeiro aqui, se por acaso a string terminar com o que eu passar aqui dentro. Próximo exemplo que eu quero mostrar para você é o before. Então aqui eu posso pegar tudo que está antes de uma determinada string. Então before, tudo que estiver antes de... Eu vou adicionar aqui mais uma palavra, vou colocar aqui teste. Vou copiar aqui já dessa forma. Então olá, mundo teste. Tudo que tiver antes de testes retorna aí para mim. E aí ele retornou olá mundo e aqui o espaço também junto. Aqui, como eu estou fazendo uma manipulação da string, não uma asserção, aqui na asserção ele retorna um booleano. Aqui na manipulação ele continua retornando para mim uma stringable. O que eu posso fazer então? Eu posso adicionar outros métodos aqui também e ir chamando um após o outro. Eu posso então chamar aqui, por exemplo, o trim para poder remover os espaços que tem no início e no fim dessa palavra. Então, ele removeu ali o espaço que tinha aqui depois do mundo. Eu posso fazer esse trim também com um caractere específico. Por exemplo, posso remover ali a letra O do início e do fim. Então, aqui ele tirou a letra O do início aqui. Não tirou do fim, por quê? Porque o fim aqui é um espaço. Mas eu poderia fazer o seguinte, primeiro eu removo os espaços e depois eu removo o O do início e do fim. Então, primeiro ele remove aqui o espaço que tinha depois de mundo, e aí o O fica aqui como sendo a última letra e a primeira letra também. E aí quando eu chamo o trim de novo, removendo a letra O do início e do fim, ele tira aqui e fica dessa forma a minha string. Ok? Então eu posso ir concatenando aí quantos eu quiser, posso ir chamando um após o outro, enquanto eu não estiver fazendo a asserção. A partir do momento que eu faço uma asserção, aí ele retorna para mim um booleano e aí eu não consigo mais chamar outros métodos depois, ok? Vamos lá, continuando aqui então. O próximo que eu quero mostrar para você é o snake, que vai converter a nossa string para o padrão snake case. Então, snake, e aí ele retorna aí com o underline, que é o padrão aí do snake case. Ok, próximo então a gente pode também colocar palavras em plural. Porém, isso só funciona bem em inglês. Se você utilizar com palavras portuguesas, não vai funcionar bem, ok? Então, aqui se eu tenho str, por exemplo, vamos ver aqui um exemplo, solution, solução, e aí chamo aqui o plural. E aí ele converte essa palavra para o plural. Da mesma forma, a gente também tem o singular. Então aqui eu passo children, crianças, e aí chamo aqui o singular e ele retorna para mim o criança, ok? Vamos lá para o nosso próximo exemplo aqui. Então a gente tem também o handle. Posso chamar aqui str, não preciso de passar nada, e aí chamo aqui o handle. Esse handle vai gerar para mim uma string aleatória. E aí eu posso passar a quantidade de caracteres que eu quero. Se eu não passar, ele pega o padrão, que se não me engano é de 16. Mas se eu passar, por exemplo, 8, quero 8 caracteres, ele retorna para mim uma string aleatória com 8 caracteres. E aí você pode utilizar isso, por exemplo, para poder gerar senhas, gerar tokens, enfim. Tem várias funcionalidades aí também. Eu posso verificar se uma determinada string, aí novamente agora é uma asserção, verificar se uma determinada string tem uma outra string. Então eu quero verificar se esse texto aqui que eu passei contains, então
a palavra mundo. E aí ele retorna para mim verdadeiro, porque contém realmente a palavra mundo. Poderia verificar aqui se contém a palavra Leonardo, e ele retorna para mim falso, informando que não tem essa palavra Leonardo lá dentro da string que eu passei. Bom, a gente tem outros também, como por exemplo o explode, para a gente poder dividir essa string em partes. E aí aqui eu passo qual que é o caractere que eu quero utilizar para fazer esse explode. Por exemplo, o espaço. E aí ele vai fazer o explode para a gente e vai retornar uma collection do Laravel. E a partir desse momento aqui eu posso utilizar a collection do Laravel para manipular essa string. Agora o singular, plural, essa string não vai ficar mais disponível para a gente. Vamos testar? Ou será que fica? Vamos lá? Plural. Ó, e retorna para a gente falso. Por quê? Porque a gente está a partir desse momento aqui no explode utilizando a classe collection, que não tem a funcionalidade plural lá para a gente. Mas se não me engano, e aí a gente já vai avançando um pouco mais, a collection do Laravel, ela tem lá o método map, que retorna para a gente que o mesmo objeto, só que aqui ele criou lá o objeto com strings, então não vai funcionar. Mas a gente poderia utilizar lá o map, passar aqui de novo a string str, a gente passaria lá para a função str, passaria a string, né? str, e aí a gente poderia colocar o plural aqui sem nenhum problema. Ok? Então, olá, mundos, testes, ele faz essa conversão aí. Como as palavras estão em português, não funciona muito bem. Bom, mas aqui a gente tem uma collection, então eu posso pegar, por exemplo, o first, para mim pegar o primeiro elemento dessa collection, que é o olá. Eu poderia também fazer a mesma coisa buscando o último elemento lá da minha collection, e aí utilizar qualquer outro método, como a gente utilizou também o do map, para a gente poder converter novamente essas strings dentro da collection. Bom, vamos lá avançar aqui um pouco mais. A gente tem também outro método que é o limite. E esse limite serve para a gente limitar a nossa string, como o próprio nome diz. E aí a gente consegue limitar aqui, por exemplo, com 4 caracteres. E aí ele pega os primeiros 4 caracteres e adiciona para a gente ali o reticências depois desses caracteres. Ah, não quero utilizar reticências, quero que fique com nada. Então passa aqui em branco. Ou quero que fique com traço. Então ele pega e adiciona ali o traço. Que eu quero que fique com asterisco. Então ele pega e adiciona ali o asterisco no final da nossa string, da forma que você quiser. O que você quiser que coloque aqui, ele vai ficar lá no final da string. Se você deixar sem nada, ele vai adicionar aí a reticências, que é o padrão dele. O próximo que eu separei aqui para a gente poder ver também é o replace, para a gente substituir parte de strings. É muito utilizado também na programação. Então replace, e aí a gente pode substituir, por exemplo, aqui a letra M minúsculo por M maiúsculo. E aí ele pegou aqui, olá mundo teste. Eu vou pegar aqui, adicionar mais uma palavra mundo aqui também. E aí ele adicionou aqui os dois M's como maiúsculo. Ok, vamos ver também outro aqui, que é o replace first, que serve para a gente pegar e substituir somente a primeira ocorrência do que a gente passar por outro texto. Então vamos lá, eu quero que substitua apenas o primeiro M por M maiúsculo. E aí ele substituiu ali para mim o primeiro M. Deixa eu copiar aqui. Substituiu apenas o primeiro M ali para mim. Da mesma forma também eu tenho replace last, para substituir o último M por M maiúsculo, ou qualquer outro texto que eu quisesse, né? E aí substituiu apenas o último M da string por M maiúsculo. Vamos ver mais um aqui, que é, acho que a gente já viu lá em cima. A gente tem também, a gente já teve aqui o before, que a gente já viu, mas a gente também tem o after, que serve para a gente pegar tudo que tem depois de um determinado texto. Então tudo que tem depois de olá, ele pega aí para mim. Então olá, pegou tudo que tinha ali depois. Poderia utilizar também aqui o trim, por exemplo, para remover ali os espaços. Poderia utilizar o slug para converter isso para um slug e ir utilizando os outros métodos que eu quiser. Poderia utilizar o replace agora também. Replace M
por P, por exemplo, e aí ele faz a substituição para a gente da forma que a gente quiser. Bom, a gente tem também o camel, que serve para converter a string para camel case. E aí ele retorna para a gente aqui nesse padrão aqui do camel case, ok? Poderia pegar aqui, converter para slug e depois para camel case. E aí ele removeu o acento lá do olá, converteu para slug e aí depois para camel case. Se eu não utilizo o slug aqui antes, ele pegou e converteu com o acento, apenas removeu os espaços, colocou a primeira letra de cada palavra em maiúsculo. E a gente consegue fazer muitas e muitas e muitas manipulações. Se você vir aqui na documentação do Laravel, você pode acessar em laravel.com/docs/strings e aí você vai ver aqui o tanto de funções que tem disponível aqui pra gente. Você pode ver que é muita mesmo, não caberia num vídeo que ficasse curto e sucinto pra gente, então mostrei apenas aqui alguns dos exemplos para vocês poderem ver. Mas tem muita funcionalidade lá, já tudo pronto para você, com a lógica pronta, apenas você utilizar aí dentro das necessidades do seu projeto para desenvolver os seus projetos de forma fácil e simples. Tem inclusive aqui o headline, por exemplo, que converte aqui de um camel case, por exemplo, ou de um slug para de volta para título. E aí tem vários outros métodos aqui que a gente não vai dar para a gente ver nesse vídeo aqui. Mas dê uma olhada na documentação, veja as possibilidades, que aí quando você precisar no seu projeto, você já sabe que tem algo pronto, que você não precisa ficar reinventando roda dentro do seu projeto para solucionar um problema. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.